Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Peixoto e essa aula ela é referente então à continuação da nossa discussão da nossa aula teórica. E aqui a gente vai ter uma visão geral, e esse é o meu objetivo, da glicólise, ciclo do ácido cítrico e da cadeia transportadora de elétrons em uma célula normal. Tudo bem? O que eu tentei fazer aqui foi organizar a aula em três diferentes vídeos, você vai perceber. Na verdade, é um compilado de três vídeos, né, de três animações, para a gente entender todo o processo, tá bom? Então, a gente vai parando essa aula ao longo do tempo para a gente ir discutindo. A gente vai parando os videozinhos para a gente discutir. Tudo bem? Vamos lá então? Bem, é, aqui o que a gente está vendo é uma célula e o objetivo da glicólise está aí. É transformar a glicose, que é uma molécula de 6 carbonos, em piruvato, que são duas moléculas de 3 carbonos. Cada bolotinha preta dessa que você está visualizando representa um carbono, cada bolotinha branca representa um oxigênio, e essas bolotinhas menores representam para a gente hidrogênio. Tudo bem? Então, uma molécula de 6 carbonos será responsável pela produção de duas moléculas de 3 carbonos. A glicose será responsável pela produção de piruvato. Onde que isso acontece? No citosol da célula. Então, para que isso acontecer, precisa de 10 reações químicas, sendo que na reação 7 e na reação 10 a gente vai ter uma produção de ATP, e no passo 6 a gente vai ter a redução de um NAD em NADH, e aí esse NADH ele deverá entrar na mitocôndria, e ao entrar na mitocôndria, esse NADH vai participar lá do ciclo da cadeia transportadora de elétrons, e lá na cadeia transportadora de elétrons a gente vai visualizar agora mesmo como fonte energética. É importante, então, a gente perceber que essas 10 reações químicas, no final, têm por objetivo gerar o ATP. Então é isso que a gente vai visualizar, né? Cada bolotinha dessa representa para a gente uma enzima. Essa enzima representando, então, a glicólise, significa que tudo isso que a gente está vendo está acontecendo no citosol da célula, tudo bem? Então, o que a gente tem que lembrar é a glicose que foi adquirida via alimentação. Ela entrou na célula, e ela entrou na célula via transportador de glicose. Esse transportador de glicose a gente chama de GLUT, tudo bem? Aí, algumas células a gente fala que são insulinos, né, dependentes, significa que você precisa da insulina para translocar o GLUT, depois a gente vai discutir sobre isso. E algumas células são insulinas independentes, significa que o GLUT já está lá na membrana plasmática. Quando a glicose, que é essa molécula que você está vendo, que tem lá os seus 6 carbonos, o carbono número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, ligado no carbono 6, perceba, existe uma hidroxila. O que a gente vai perceber? Ó, as 10 reações químicas vai acontecer para a gente visualizar o piruvato. A primeira reação química é essa. Ó. A enzima chama hexoquinase. Tudo bem? A gente vai ter 4 tipos diferentes de hexoquinase. E o que essa enzima faz? Vai pegar a glicose, que está aqui, ó, muito bonita, com seus 6 carbonos, e essa outra molécula, que é a molécula de ATP. Então, aqui tem uma adenina, ó. Essas bolotinhas em azul são nitrogênios. Aqui tem a ribose, né? E aqui tem um fosfato, 2 fosfatos, 3 fosfatos. Então, essa é a molécula de ATP. Então, esse representa o sítio catalítico da enzima hexoquinase. Olha o que vai acontecer. Um fosfato vai interagir com a glicose e agora a gente tem a glicose 6-fosfato. O fosfato entrou no carbono número 6. Perceba que isso está mostrando para a gente, então, que essa glicose agora, chamada de glicose 6-fosfato, não tem mais a capacidade de sair da célula. Ela agora fica presa dentro da célula justamente graças a esse fosfato. O restante da molécula lá, que era o ATP, virou ADP e agora sai do sítio catalítico. Essa glicose 6-fosfato agora vai para uma outra enzima.
E essa outra enzima a gente chama de isomerase, né? Que é a fosfoglicomutase isomerase. O que vai acontecer? Dá uma olhadinha na estrutura da glicose. Então a glicose, que é 6-fosfato, vai sofrer um processo de isomerização, tudo bem? E se transformou na frutose 6-fosfato. Eu não sei se você percebeu, mas mudou os carbonos aqui, ó, a posição dos carbonos. E aí agora a gente tem a frutose 6-fosfato. Então, é a frutose ligado no carbono 6, o fosfato. Tranquilos? Nossa terceira enzima, que é mais uma quinase, ela chama fosfofrutoquinase, tá? Isso aqui vai ser a fosfofrutoquinase 1, é importante a gente lembrar disso. O que ela vai fazer, essa fosfofrutoquinase 1? Ela vai pegar a frutose 6-fosfato e vai colocar mais um fosfato agora no carbono número 1. Perceba que a gente tinha o fosfato no carbono 6 e agora a gente vai ter o fosfato no carbono número 1. Quem vai doar esse fosfato? Mais uma vez, a molécula de ATP. Então tá aqui a adenina, tá aqui a ribose, um fosfato, 2 fosfatos, 3 fosfato, ATP. Olha lá o que vai acontecer. O terceiro fosfato agora vai interagir com o carbono número 1 e aí sai o ADP do sítio catalítico da fosfofrutoquinase 1. Tudo bem? A gente vai discutir depois que essa fosfofrutoquinase 1 ela vai ser ponto de regulação da via, tá? Então é importante a gente lembrar dela. Agora você tem aí, ó, a nossa frutose, 1,6-bifosfato, e ela está indo para uma liase. Tudo bem? Olha o que aconteceu. Pronto. A frutose 1,6-bifosfato dividiu ao meio e produziu duas moléculas, e cada uma dessas moléculas contém o fosfato. Perceba que cada uma dessas moléculas tem um carbono, 2 carbono, 3 carbono, que são as bolotinhas pretas, tá? Então, uma molécula de 6 carbonos produziu duas moléculas de 3 carbonos cada. E se você vai perceber, essas moléculas elas são muito parecidas, né? Tanto o gliceraldeído 3-fosfato quanto o dihidroxietonofosfato são moléculas muito parecidas. Bem, o que vai acontecer agora? Esse dihidroxietonofosfato, então essa molécula aqui de baixo, ó, ela será então isomerizada para formar um outro gliceraldeído 3-fosfato. Então dá uma olhadinha no processo, ó. Dihidroxietonofosfato, tá vendo que ela está saindo? Ela vai para uma outra enzima, que é uma isomerase, ó. E aí nessa outra enzima a gente tem um rearranjo molecular e agora sim a nossa glicose, depois de 5 reações químicas, produziu duas moléculas que a gente chama de gliceraldeído 3-fosfato. A gente acaba então a primeira fase, ou as primeiras 5 reações que a gente chama, né, de fase de preparação, onde a glicose foi convertida em duas, que tinha 6 carbonos, foi convertida em duas moléculas de 3 carbonos, sendo que cada uma dessas moléculas de 3 carbonos ainda tem o grupamento fosfato aí no meio, tá? Olha que bacana o que vai acontecer agora. Cada uma dessas moléculas, gliceraldeído 3-fosfato, vai começar o seu segundo ciclo, que a gente chama de fase de produção de energia, tá? As 5 primeiras houve o consumo de duas moléculas de ATP, agora a gente chama de fase de pagamento. Olha o que vai acontecer, que bacana. Aí eu paro de novo. Aqui a gente está vendo então, ó, o gliceraldeído. A gente está vendo aqui um fosfato inorgânico e a gente está vendo aqui uma outra molécula que é nova no sistema, ó, que é o que a gente chama de NAD+. O que vai acontecer é a enzima. Olha que bacana, não sei se você percebeu, duas bolotinhas, 2 hidrogênios, 2 prótons, saiu lá do nosso gliceraldeído, tá? E transformou o NADH, desculpa, o NAD+ em NADH. A mesma coisa vai acontecer com outro gliceraldeído, você vai pegar um fosfato inorgânico, doa lá o hidrogênio para o NAD+, e ele se transforma em NADH. Então agora você tem o 1,3-bifosfoglicerato. Tudo bem? Cada uma dessas moléculas é o que a gente chama de 1,3-bifosfoglicerato. Tá? Tá lá, 1,3-bifosfoglicerato agora vai doar o fosfato para o ADP produzindo ATP. Certo? Agora a gente tem, ó, 3-fosfoglicerato, muda a posição do fosfato
2-fosfoglicerato. O 3-fosfoglicerato muda a posição do fosfato, 2-fosfoglicerato. Agora, o 2-fosfoglicerato vai ser chamado de fosfenolpiruvato. Saiu uma molécula de água, perceba. 2-fosfoglicerato vai ser o fosfenolpiruvato. E agora, a 10ª e última reação, o fosfato do fosfenolpiruvato vai ser doado para o ADP produzindo ATP. E aí você tem o piruvato. O fosfato do fosfenolpiruvato vai ser doado para o ADP, e aí a gente tem o piruvato. Tudo bem? Então, o que a gente percebeu? Que uma molécula de glicose foi capaz de gerar 2 NADHs, 4 moléculas de ATP e 2 piruvatos. Claro que a gente, dessas 4 moléculas de ATP, a gente gastou 2, né? Uma aqui na primeira reação e outra na terceira reação, ou seja, na transformação de glicose em glicose 6-fosfato e na transformação de frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Então, na primeira e na terceira. Tudo bem? Na reação 7 e na reação 10 a gente teve a produção de ATP e depois na reação 6 a gente teve a redução do NAD+, em NADH. Isso tudo está acontecendo onde? No citoplasma. Certo? Esse é o fluxo, então, de glicose até piruvato. Esse seria o saldo da via glicolítica. Esse piruvato agora formado, ele tem no mínimo 3 caminhos a seguir. A gente vai entender o primeiro dos 3 caminhos a seguir, tá? Então tá aí mostrando a molécula para vocês. Agora a gente entra já no ciclo do ácido cítrico. Então a gente faz uma pequena revisãozinha para você ver, ó. Tá. O que aconteceu no citosol da célula? A glicólise, certo? Então se a gente observar aqui, são 10 reações químicas acontecendo até a produção do piruvato, certo? Glicose, glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bifosfato, gliceraldeído de hidroxicetonofosfato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfenolpiruvato e piruvato. Então, todas as sequências aí, e essas bolotinhas aqui maiores, coloridas, claro, representa pra gente as nossas enzimas. O que vai acontecer agora, depois que a glicólise aconteceu no citoplasma? O piruvato, ele será direcionado para o interior da mitocôndria. Então, o piruvato que estava no meio extra vai para o meio extra, e eu estou pensando, claro, né, do lado de fora da mitocôndria, estava no citosol da célula, ele vai entrar no meio intracelular. Tudo bem? E aqui intracelular, desculpa, na matriz mitocondrial, perdão. E aqui na matriz mitocondrial a gente tem várias coisas que eu já quero destacar para vocês. Então, olha só. Isso aqui representa a membrana externa da mitocôndria. Tá? Aqui a gente tem a membrana interna da mitocôndria, significa que esse é o espaço intermembrânico, beleza? Na membrana interna da mitocôndria a gente está vendo algumas proteínas, ó. E essas proteínas são responsáveis, ou é o que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. Tudo bem? Todo esse espaço aqui mais escuro representa para a gente a matriz mitocondrial, e é na matriz mitocondrial que a gente vai ter, obrigatoriamente, o ciclo do ácido cítrico. Bem, é isso que a gente vai entender como que acontece agora para frente. Então, é na matriz mitocondrial que a gente visualiza o ciclo do ácido cítrico. O que está sendo destacado para você? Glicólise. E depois o ciclo do ácido cítrico. Tá bom? Glicólise sempre no citosol da célula e o ciclo do ácido cítrico sempre na matriz mitocondrial. Bem, como que esse processo acontece? Vamos avaliar ele bem devagarinho. Então, o que a gente está vendo, ó, é o nosso piruvato. Ele vai atravessar a membrana interna e a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria, e aí ele chega na matriz mitocondrial. Aí esse piruvato ele vai ser convertido em acetil-CoA. Se você perceber, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos. Aqui fica um pouquinho mais difícil da gente visualizar nesse outro filme, mas aqui no meio é carbono, 1, 2, 3 carbonos. E aí, uma enzima vai produzir uma molécula de 2 carbonos, 1,
2 na pontinha da seta e um CO2. Então, isso é CO2, isso é carbono, oxigênio, oxigênio e CO2. Perceba que uma molécula de 3 carbonos produziu uma molécula de 2 carbonos e o nosso primeiro CO2. Tudo bem? Esse CO2 vai sair da célula, vai virar ácido carbônico para ser expirado. Então, a gente não pode esquecer que todas as nossas células, durante o processo de respiração celular, em especial dentro da mitocôndria, é o principal local responsável pela produção de CO2. Tudo bem? Aí o que vai acontecer agora? Essa molécula que a gente chama de acetilcoenzima A, aqui ainda está faltando a coenzima A, tá? Não está representado nesse esquema, infelizmente. Ele vai participar do ciclo do nosso ácido cítrico. Tudo bem? E aí o que a gente vai perceber então? Olha só, essa molécula, acetil-CoA, ela vai se complexar com uma molécula de 4 carbonos. Então, se você olhar aqui, ó, um carbono, 2, 3, 4. Essa molécula de 4 carbonos é o que a gente chama de oxaloacetato. Essa é uma enzima que a gente chama de citrato sintase. Está até representado, né, destacado para você. E aí, o oxaloacetato mais acetil-CoA vai produzir uma molécula de 6 carbonos que a gente chama de citrato. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tudo bem? Chamada de citrato. Esse citrato, a partir de uma enzima chamada diaconitase, vai produzir o isocitrato, e esse isocitrato também tem 6 carbonos, então é um processo de isomerização, tá? E aí olha que legal o que vai acontecer agora. O isocitrato, ele vai perder uma molécula de CO2. Então, aqui tem, não esqueça, 6 carbonos e aqui tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4. Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tudo bem? Uma molécula de 5 carbonos. Cadê o sexto carbono? Tá aqui, ó, virou CO2. Então, essa enzima chamada de isocitrato desidrogenase pegou o isocitrato e tirou, né, o CO2 dele. E olha o que vai acontecer, outra coisa importante. Por que ela é chamada de citrato desidrogenase? Porque isso aqui que está em marronzinho, ó, é chamado de NAD+. E o NAD+, vai ser convertido em NADH. Então essas duas bolotinhas aqui significa aí esse hidrogênio que está entrando, por isso que a gente chama de desidrogenase. Então a gente tinha uma molécula de 6 carbonos, isocitrato, e agora a gente tem uma molécula chamada de alfa-cetoglutarato de 5 carbonos. Essa molécula alfa-cetoglutarato vai perder mais um CO2. Tudo bem? Então tá aqui, ó, NAD+, sendo convertido em NADH e o primeiro CO2. Olha só, molécula de 5 carbonos, alfa-cetoglutarato, produzindo o succinil-CoA que só tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Cadê o quinto carbono? Virou outra molécula de CO2. Tudo bem? Aí, isso é um complexo, né? Essa enzima, na verdade, é um complexo enzimático, né? Chamado de alfa-cetoglutarato desidrogenase, porque aqui também, da mesma forma que no passado, a gente vai ter a redução de um NAD+, em NADH, é o que ele vai mostrar agora em seguida, né, na imagem. Então esse complexo está produzindo uma molécula de 4 carbonos e tirando o hidrogênio e passando para o NAD+, e ele está sendo convertido em NADH. Essa molécula de 4 carbonos, que é o succinil-CoA, agora ele vai ser convertido em succinato. E quando ele é convertido em succinato, ele vai gerar uma molécula de GTP. Tudo bem? Então tá aí, ó, vai aparecer o GTP para a gente. E a enzima responsável por esse processo é a succinil-CoA sintetase e a produção de um GTP. Aí a gente está tendo uma molécula de 4 carbonos, né, que é o succinato. E agora uma coisa muito importante eu tenho que parar para vocês. Esse succinato, que é uma molécula de 4 carbonos, ele vai ser convertido em fumarato.
E a gente já está quase fechando o ciclo. A enzima responsável pela transformação do succinato em fumarato é essa que está destacada para você. E aí perceba, presta atenção nisso. Aqui você está vendo a membrana interna da mitocôndria. Aqui você está vendo, então, esse é o complexo 2. Esse vai ser o complexo 1, esse é o complexo 2 da mitocôndria. Tá? O complexo 2 mitocondrial, que a gente chama... Você vai perceber que esse complexo ele é chamado de succinato desidrogenase. Por quê? Porque ele vai tirar um hidrogênio do succinato para a produção de fumarato. Para onde vai esse hidrogênio? Esse hidrogênio vai para o FADH, transformando ele em FADH2. Então, a produção de FADH2 é juntando o ciclo do ácido cítrico com a cadeia transportadora de elétrons. Então, tá aqui o FADH, aí ele vai ser convertido em FADH2 e ele já perde esses prótons para a cadeia transportadora de elétrons para levar isso do complexo 2 para o complexo 3. Tá? E a gente vai visualizar isso com detalhe agora mesmo. Agora, o que esse fumarato vai virar? Ele é convertido em malato. E o malato volta a ser o oxalacetato. Então, malato e volta a ser oxalacetato. Nesse ponto, a gente também tem mais uma conversão do NAD+, sendo produzido ou sendo convertido em NADH. Tá bom? E aí, olha só, o que a gente não pode esquecer dessa brincadeira de jeito nenhum. A gente tinha quantas moléculas de piruvato? A gente teria 2 moléculas de piruvato. Significa que a gente vai rodar esse ciclo quantas vezes? 2. Então, 2 moléculas de piruvato significa que a gente vai rodar o ciclo 2 vezes. E se a gente fosse pensar no saldo? Bem, o saldo seria, por vez, hein? Eu vou falar o saldo por vez e depois você tem que multiplicar por 2. Quando uma molécula de piruvato ela entra na matriz mitocondrial, ela vai gerar uma molécula de CO2, mais uma molécula de CO2, 2 moléculas de CO2. Além disso, um NADH aqui, outro NADH aqui e mais um NADH lá em cima. Então, 3 moléculas de NADH. Tudo bem? E aqui nesse passo, a gente vai ter uma molécula de FADH2. E lembra que aqui também existe a produção de um GTP. Tudo bem? Então, quando a gente pensa no saldo, a gente está pensando 2 moléculas de CO2, 3 moléculas de NADH, uma molécula de FADH2 e uma molécula de GTP. Isso para cada piruvato que entra. Agora, o que vai acontecer? Agora, a gente termina o ciclo do ácido cítrico e começa um outro ciclo, que é o que a gente chama, na verdade, de cadeia transportadora de elétrons. Ou seja, os elétrons que saíram do nosso piruvato e passaram pelo ciclo do ácido cítrico e agora estão nos NADHs e no FADH2, vai ser transferido para a cadeia transportadora de elétrons para que a gente tenha a capacidade de produção de ATP. Tudo bem? Bem, e agora a gente está chegando na cadeia transportadora de elétrons. Então esse é um novo videozinho só para a gente compilar tudo isso e ter uma informação só, né? E aqui tem várias coisas que são muito legais. Primeiro é o seguinte, olha a fluidez da membrana plasmática, então que está representada em azul com essas bolotinhas é a membrana plasmática. Essa é uma primeira enzima. Essa primeira enzima aqui, ela é chamada de FO-F1 ATP sintase. Então, essa é a enzima responsável pela síntese de ATP. Tudo bem? Como que essa enzima ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar a partir de uma diferença de concentração de prótons. Então, a gente vai perceber que no espaço intermembrânico, a gente vai ter uma quantidade muito grande de prótons, e quem vai fazer com que essa diferença de concentração de prótons exista
é justamente a cadeia transportadora de elétrons, e para isso a gente vai ter que ter o oxigênio como sendo um elemento químico aí extremamente importante para puxar os elétrons, né, na cadeia transportadora de elétrons, e aí esse gradiente protônico é que vai permitir a produção de ATP. Então você está tendo uma visão geral aí, ó, da cadeia transportadora de elétrons, né? Nós estamos vendo os 4 complexos dessa cadeia transportadora de elétrons, tudo bem? Complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. E aí é justamente no complexo 4 que existe a interação com o oxigênio. O complexo 1, que está lá em verde, ele é chamado de NADH desidrogenase. O que significa? Significa que o NADH, que foi produzido lá no ciclo do ácido cítrico, ele vai entrar justamente, ele vai perder o hidrogênio justamente no complexo 1. Léo, é só no complexo 1 que o NADH volta a ser NAD+? Exatamente isso. Então, no complexo 1 é que o NADH volta a ser NAD+. E no complexo 2? O complexo 2 ele é chamado de succinato desidrogenase. Lembra que a succinato desidrogenase é uma enzima que faz parte tanto da cadeia transportadora de elétrons quanto do ciclo do ácido cítrico. Tudo bem? E aí, o complexo 2 ele será responsável então pelo NADH. Desculpa, pelo FADH2, perdão. E o complexo 1 sendo responsável pelo NADH. O complexo 3, a gente chama ele de citocromo C óxido redutase, tá? E o complexo 4 a gente chama de citocromo oxidase. Bem, é justamente no complexo 4, mais uma vez, que é o último complexo, em que o oxigênio que a gente está respirando exatamente nesse momento, ele entra, né? Então, a gente vai perceber que essa cadeia transportadora de elétrons, ela tem por finalidade puxar elétrons, né? Para que a gente precisa de puxar elétrons? Para que forneça energia para que a gente tenha o gradiente de prótons. Então, à medida que os elétrons estão passando na cadeia transportadora de elétrons, complexo 1, complexo 2, 3 e 4, também existirá a passagem de prótons. No complexo 1, a gente vai ter a passagem de 4 prótons, tudo bem? No complexo 3, a passagem de mais 4 prótons. E no complexo 4, a passagem de 2 prótons. Tudo bem? Então, se a gente somar 4 mais 4 mais 2, vai ser um total de 10 prótons quando um NADH ele entra no complexo 1. E aí já é interessante você perceber. Ué, Léo, o NADH, então, quando ele entra no complexo 1, ele vai fornecer energia para passar quantos prótons? 10. 4 aqui, 4 aqui, 2 aqui. E o FADH2? Ah, o FADH2 começa aqui, ó. No complexo 2 tem a transferência de prótons? Não. Então, é só no 3 e no 4. Então, se a gente tiver os elétrons provenientes do FADH2, quando ele chegar no complexo 4, ele só vai passar 4 prótons aqui e 2 prótons aqui, ou seja, um total de 6 prótons. E é justamente essa diferença de quantidade de prótons, 10 prótons, se a gente começar lá no complexo 1, ou 6 prótons, se a gente começar no complexo 2, é que dará a quantidade energética diferente quando a gente compara o NADH e o FADH2. Tudo bem? Vamos ver esse processo acontecendo então. Ó, lá no complexo 1, que a gente chama então de NADH desidrogenase, complexo 2, succinato desidrogenase, complexo 3 e complexo 4. Tudo bem? Então, aqui em cima significa matriz e aqui o espaço intermembrânico. Ó. E o que vai acontecer? Olha que legal. Essas bolotinhas em amarelo, estou parando aí mais uma vez, essas bolotinhas em amarelo representam para a gente os prótons. Então, os prótons estão saindo
do complexo 1, do complexo 3 e do complexo 4. Tudo bem? Graças à energia proveniente do elétron. Então, os elétrons estão passando por entre as cadeias e, consequentemente, fornecendo energia para que os prótons passem de complexo em complexo. A gente vai ver isso agora mesmo. E aí a gente vai ter aqui embaixo, ó, né, que é o espaço intermembrânico, um gradiente de prótons. Ou seja, a gente vai ter muito mais prótons no espaço intermembrânico do que na matriz. E aí esses prótons eles vão voltar. Esses prótons vão voltar. E na hora que eles estão voltando, está tendo a produção do ATP. Tá? A gente vai perceber isso. Então, ó, mais uma vez, se for no complexo 2, é só o 3 e o 4. Se for no complexo 1, é complexo 1, o 3 e o 4. Tá? Para produção, então, ou para transferência de prótons, né? Claro. Então, vamos visualizar isso acontecendo devagarinho, para você entender. Os elétrons que estão sendo provenientes do complexo 1 e do complexo 2 vai passar para o complexo 3 e para o complexo 4. Tudo bem? Bonitinho aí? Isso aqui, ó, representa pra gente a nossa ubiquinona. E aí o outro representa o citocromo C. Então o que a gente está visualizando aqui? Ó? Um complexo de passagem de elétrons, né, onde o NADH está liberando os elétrons para esses complexos, de uma região de maior para menor afinidade, e aí esses elétrons estão passando, né? É um centro redox, onde a gente está visualizando a passagem de elétrons lá no complexo 1. Então, menor para maior afinidade, certo? Por isso que os elétrons vão sendo puxando. Então, esse centro redox, que vai da menor para maior afinidade, vai puxando esses elétrons, aí ele passa pelo complexo 1. Bonitinho isso? Se não tivesse essa diferença de afinidade, não teria como esses elétrons estarem passando. Então, vai lá o NADH, libera elétrons, o centro redox vai passando esses elétrons dentro do complexo 1. A mesma coisa vai acontecer com os outros complexos, né? É exatamente a mesma ideia. E aí é interessante a gente perceber isso, né? Que a distância entre esses complexos permite que o elétron passe de um complexo para outro, de um centro redox para outro. Claro que isso libera energia, e parte dessa energia é na forma de calor. Tá bom? E além disso, ó, eu não sei se você percebeu, essas bolotinhas que estão passando aí, ó, passando bolotinhas, isso são os prótons. Então, enquanto os elétrons estão passando na cadeia transportadora de elétrons, além de calor, gera energia para a passagem dos prótons. Que bonito, né? E aí, com isso a gente vai ter um gradiente de prótons na matriz mitocondrial em relação ao que a gente entende como espaço intermembrânico. Tá aí a nossa coenzima. Essa coenzima ela está mandando os elétrons para o complexo 3. Tá? E agora a gente está vendo, ó, a nossa succinato desidrogenase. Então agora, em vez de ser o NADH, é o FADH2. E aqui a gente tem um centro redox, tudo bem? E esse centro redox também está liberando os elétrons, tudo bem? Para o citocromo, aliás, desculpa, né? Para a coenzima Q, e essa coenzima está levando esses elétrons até o complexo 3. Perceba que funciona da mesma forma. Então aqui tem menor afinidade para maior afinidade, é um centro redox, e aí os elétrons estão passando. Quando chega no complexo 3, a ideia vai ser exatamente a mesma. Certo? A gente vai ter então a passagem de elétrons no centro redox, e esses elétrons estão indo para o citocromo C, ó, e à medida que os elétrons estão passando, fornece energia para a passagem de prótons que está sendo representado por essas bolotinhas em amarelo. Aí você está vendo lá, ó, né? A passagem indo para o complexo 4. No complexo 4, nós vamos ter então a presença do oxigênio. Esse oxigênio é ele que puxa os elétrons desde o complexo 1 ou do complexo 2. E aí esse oxigênio vai ser convertido em água metabólica. Tudo bem? E aí a gente vai ter a formação então de água
E essa água é o que a gente chama de água metabólica. Acho que você está entendendo isso. Cada molécula de O2 vai produzir duas águas. Isso onde? No complexo 4. E lá no complexo 4 a gente também tem a passagem de 2 prótons, totalizando um total de 10 prótons. Perceba que a gente tem uma cadeia transportadora de elétrons gigantesca, né? Uma cadeia transportadora de elétrons que está em toda a membrana interna mitocondrial e todas funcionando exatamente ao mesmo tempo. Então, para finalizar, ó, o que a gente está visualizando é a ATP sintase. Essa ATP sintase, ela tem duas porções, a porção que a gente chama de F1 e a porção que a gente chama de F0. Essa porção F1 ela é responsável pela síntese de ATP e a porção F0 é onde está entrando os prótons. Essas bolotinhas em amarela representam os prótons e isso que está em verde, ó, representa o nosso ADP, que vai se juntar ao fosfato para produzir o ATP. Isso acontece onde? Isso acontece na porção F1. Então a gente vai perceber que na porção F1 a gente tem subunidades alfa e subunidades betas, 3 alfas e 3 betas. E aí, à medida que os prótons estão passando, né, entrando lá na subunidade F0, que é o que você está vendo, e passando para a subunidade F1, ela vai mudando a conformação e fornecendo então energia para que a adenosina difosfato mais um fosfato se transforme em adenosina trifosfato. Então, se a gente entrar aí na membrana plasmática, a gente está vendo as subunidades, né? A C e a alfa e a A. Então, ó, a gente está vendo o gradiente protônico. Essas bolotinhas em amarelo, então, representam os prótons no espaço intermembrânico e aqui do lado de lá é a matriz mitocondrial. Esses prótons, eles estão entrando aqui no canal de entrada e ele sai lá no canal de saída, ó, do outro lado. Tudo bem? E à medida que está rodando o anel da subunidade C, que é o que você está vendo, está fornecendo energia para as subunidades alfa e beta interagir e fazer com que a adenosina difosfato mais um fosfato se transforme em adenosina trifosfato. Tudo bem? Então está vendo aí o canal de acesso e do outro lado o canal de saída, né, de egresso, de saída. Tudo bem? Então é desse jeito que nós temos a formação do ATP, ou seja, da energia. Então, se você percebeu, ó, partimos da glicose. A glicose virou piruvato. O piruvato entrou na mitocôndria e se transformou em acetil-CoA. Para a glicose virar piruvato, foram 10 reações químicas. Depois, o piruvato virou acetil-CoA, a gente teve mais uma porção de reações químicas para a gente produzir NADH e FADH2. O NADH liberou os seus elétrons para o complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons, e isso fez com que houvesse 10 prótons no espaço intermembrânico. O FADH2 liberou os seus elétrons para o complexo 2 da cadeia transportadora de elétrons. Então, o complexo 1 chama NADH desidrogenase e o complexo 2 chama succinato desidrogenase. No complexo 2, o FADH2 libera esses elétrons que passa para o complexo 3 e 4, né, tendo um total então de 6 prótons. Lá no complexo 4 é onde o oxigênio molecular que a gente está respirando agora, ele vai entrar. Para quê? Para puxar os elétrons desde o complexo 1 ou do complexo 2 até o complexo 4. Se você então não tiver oxigênio, esses elétrons não passam pela cadeia transportadora de elétrons e, consequentemente, esse gradiente protônico deixa de existir. Se você não tiver o gradiente protônico, essa enzima que você está olhando para ela agora, que é a ATP sintase, deixa de funcionar e, consequentemente, a sua célula deixa de produzir ATP. Então, por que a gente morre quando a gente está com ausência de oxigênio? Porque o oxigênio não irá se ligar ao complexo 4 da cadeia transportadora de elétrons
Os elétrons não vão passar pelo complexos 1, 2, 3 e 4, porque não tem oxigênio. Lembra, o oxigênio é um elemento eletronegativo, então ele puxa o elétron. E se os elétrons não passam, não existe energia para que os prótons passem da matriz para o espaço intermembrânico. E se você não tem esse gradiente de prótons, a enzima ATP sintase não funciona. E se ela não funciona, não gera ATP. E se você não tem ATP, todas as reações químicas intracelulares que precisam de ATP deixam de acontecer. Para você ver a importância disso, você consegue ficar sem respirar por aproximadamente 5 minutos. E depois disso, o seu cérebro deixa então de produzir ATP, morre e, consequentemente, claro, você vê Jesus. Tá bom? Então eu acho que era isso. Essa é uma revisão, né, da glicólise, do ciclo do ácido cítrico e da cadeia transportadora de elétrons para que a gente tenha então um entendimento geral do processo. E aí nas nossas aulas teóricas a gente vai pontuar cada um dos detalhes que a gente não pode esquecer. Tudo bem? Eu já vou disponibilizar essa aula para vocês então. Grande abraço, qualquer coisa estamos aí para tirar qualquer tipo de dúvida.